Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, dai-nos entendimento da Tua palavra, dai-nos compreensão da Tua palavra. Senhor, que nenhum de nós, ó Pai, saia daqui da mesma forma, que nenhum ouvinte da Tua palavra permaneça da mesma forma, mas que todos nós, ó Pai, possamos ser impactados pelo poder da Tua palavra, que possa haver mudança em nós, Senhor, que possa haver transformação em nós, ó Pai, que nós possamos seguir a Tua direção, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é reconhecidos como cristãos. Como vocês viram na reportagem que eu passei para vocês, na cidade de Antioquia, que foi a leitura que nós fizemos, pela primeira vez na história, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Isso é algo emblemático para todos nós. Eles foram chamados de cristãos porque se pareciam com Cristo. Ao longo da história, vocês podem ver que hoje, aquela cidade, ela se chama Antáquia, não mais Antioquia. Nós vemos que os pedaços históricos estão lá. A caverna onde a igreja de Antioquia se reunia, os locais preservados onde se encontravam os apóstolos, e vocês observam que os primeiros cristãos, eles se encontravam onde eles podiam. Eles se encontravam na beirada de rios, eles se encontravam às vezes no meio da mata, às vezes em caverna, como vocês viram, em casas, em qualquer lugar onde tivesse uma oportunidade, eles se reuniam em torno da mensagem de Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, vem passando aproximadamente 2000 anos de história. Esta mensagem, que era transmitida de forma oral e de forma escrita através dos evangelhos e das cartas, ela chegou até a minha vida e ela chegou até a sua vida. E a pergunta que eu quero deixar para você é: você já foi chamado de cristão alguma vez? As pessoas te reconhecem como um cristão? As pessoas te reconhecem no vocabulário nosso dos dias atuais como um crente em Jesus Cristo? Aqui no nosso meio nós ouvimos muito isso. Olha, fulano de tal virou crente. Mas o sentido aqui real da palavra, o correto é nós falarmos cristãos. Fulano virou um cristão. Fulana virou uma cristã. Ou seja, você percebe naquela pessoa algo de Jesus Cristo. Você percebe naquela pessoa o comportamento de Jesus Cristo. Você percebe que aquela pessoa já não é mais a mesma, mas algo foi transformado nela, algo foi mudado nela. Então, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Aqui, meus irmãos, é um emblema. Aqui é a marca desta diferença. Irmãos, nos 6 primeiros séculos da era cristã, porque vocês sabem que a história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, nós vamos encontrar várias comunidades cristãs, expressas através de livros, através de escritos, de manuscritos, mas ao longo dessa história, muitos dizem que o credo apostólico foi citado pelos próprios apóstolos e foi correndo os séculos. Mas no século VI foi onde esta mensagem do credo apostólico se espalhou. O que é o credo apostólico? É a forma de crer no cristianismo. É a forma como a pessoa crê.
Então, ao longo da história cristã, se desenvolveu o credo. A pessoa que não recitasse o credo cristão não era considerado um cristão, porque para ser um cristão é necessário acreditar em determinadas coisas. E isso está desde o século I até os dias de hoje. O credo cristão, ele é mais ou menos assim. Pode ter uma mudança de uma palavra aqui, outra ali. Preste bem atenção. É assim, olha, o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Lembrando que isso não é um credo católico, é um credo cristão, correto? E isso é antes da existência do catolicismo romano. Vamos prestar bastante atenção nisso, para que ninguém tenha dúvida. É o credo cristão formado pelos apóstolos, que foi iniciado no século I até o século VI. Continua. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, porque eles colocam a igreja como a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quando as pessoas se diziam cristãs nos 6 primeiros séculos, elas tinham que fazer esta confissão. Elas precisavam dizer abertamente para as pessoas que elas criam em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que elas creem na ressurreição dos mortos, que elas creem na vida eterna, que elas acreditam que elas precisam estar em comunhão, como nós estamos agora, vivendo numa comunidade cristã, vivendo os valores cristãos, o comportamento cristão, a forma cristã de existir. Aí, agora com mais subsídio, eu te pergunto, você já foi chamado de cristão? Quando eu leio para você o credo apostólico, você se identifica com essas crenças? Você observa dizendo, olha, realmente eu creio nessas coisas, eu creio nessas declarações, eu vivo por essas declarações. A pessoa que não declarasse o credo apostólico não era considerado um cristão, porque ela não cria da mesma forma. O que aconteceu depois do século VI? Nós temos muitas transformações e nós temos muitas mudanças na história cristã no mundo. E estas mudanças foram deixando de lado o verdadeiro sentido de ser chamado de cristão. O verdadeiro sentido de você ser parecido com Cristo, de você ter as mesmas crenças, de você ter os mesmos valores, de você ter os mesmos comportamentos. O que aconteceu, irmão? Foi introduzida na Igreja de Cristo muitas outras doutrinas que não são aquelas que nós encontramos nos Evangelhos, que não são aquelas que nós encontramos no Antigo Testamento. E a partir daí, nós fomos tomando diversos nomes, foram se separando, e as pessoas foram, cada uma, formando as suas comunidades. E nós chegamos no dia de hoje, com milhares e milhares de pessoas que se dizem cristãs, mas nem conhecem esse credo apostólico. Se dizem cristãs, mas nunca leram a Bíblia, nunca leram o Novo Testamento, nunca leram o Velho Testamento, não têm conhecimento nenhum. E, detalhe, eles se apropriam, por exemplo, dos nomes bíblicos. Eles se apropriam do nome apóstolo, do nome bispo, do nome pastor, eles se apropriam do nome igreja, eles se apropriam do nome comunidade, eles se apropriam do nome dons do Espírito Santo. Então eles vão se apropriando e pegando as frases, os momentos e os contextos e vão formando as suas comunidades sem ter uma vida com Deus, sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida de leitura da palavra, sem ter uma vida de comunhão com Deus. Aí a pergunta volta: nós podemos nos chamar cristãos? Nós estamos obedecendo a tradição cristã do primeiro século, onde esse Novo Testamento foi escrito?
nós estamos obedecendo aos ensinamentos de Jesus, nós estamos passando isso para os nossos filhos, nós estamos passando isso para os nossos netos, nós estamos passando isso para as futuras gerações? Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: a obra de Deus da nossa vida, ela está em andamento, ela não é uma obra pronta, ela é uma obra que está sendo feita, e este Espírito Santo de Deus, ele tem nos guiado na vereda da justiça, ele tem nos guiado na palavra do Senhor, para que nós possamos ser verdadeiros cristãos, para que nós possamos ser pessoas que realmente servem ao Senhor. Agora, eu quero passar a dar para vocês exemplos práticos. Um exemplo muito forte é do apóstolo Paulo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por favor, repita assim após mim: já não vivo mas eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o significado disso: nós vivemos para Cristo, nós vivemos por Cristo. O apóstolo Paulo falou: eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Ele. Eu vivo para a glória dEle. Está entendendo o que é ser cristão? Está entendendo o que é pertencer ao Senhor? Está entendendo o que é viver para a glória de Deus? Isso reflete comportamento. Isso reflete atitude. Isso reflete a sua forma de pensar, a sua forma de se comportar. O que eu estou falando para vocês é o que Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. A questão aqui, meus irmãos, é nós entendermos na fonte. Quem é a fonte? O próprio Cristo. Então eu quero mostrar para vocês o que o Senhor idealizou para nós. Nós estamos aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, que é um ensinamento clássico, que se você receber ele, com certeza você será considerado um cristão. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, a limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus está dizendo que Ele é aquele tronco, Ele é o caule, nós somos os ramos, nós somos os galhos que estamos ligados nele, que é a fonte. O Pai é o agricultor que cuida de nós e está olhando por nós. Olha a simbologia de Jesus. Se você está ligado em Jesus, você tem a vida de Jesus que sai dele e passa para você. Veja que ensinamento extraordinário. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara se secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha o segredo. Você
guarda os mandamentos de Jesus e você permanece no amor de Deus. Se você não guarda os mandamentos de Jesus, você não permanece no amor de Deus. Preste atenção, não são os mandamentos do pastor, não são os mandamentos da nossa denominação, não são os mandamentos das pessoas ao redor de nós, mas são os mandamentos do Senhor Jesus, que você conhece aqui, nos evangelhos. Você conhece lendo a Bíblia, você aprende tirando conhecimento daqui. E isso, meus irmãos, é fundamental. A questão é, eu como pessoa estou tirando meus ensinamentos daqui? Eu como pessoa estou tirando o meu comportamento da palavra de Deus? Eu estou tirando o meu comportamento baseado em Cristo? Ou eu vivo do jeito que eu quero? Ou eu vivo do jeito que eu acho melhor? Reflita sobre isso. E o Senhor está dizendo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Outro segredo, você é um escolhido de Deus para estar na igreja de Cristo. Você, irmã, é uma escolhida de Deus para estar na igreja de Cristo. Aqui, meus irmãos, nós nos importamos com a sua salvação. Nós nos importamos se você tem a visão da eternidade, se você crê na eternidade, se você aceita e recebe a palavra de Jesus, entendendo que em mim, disse Jesus, vocês têm a vida eterna. Então, tudo gira em torno para nós de Jesus Cristo. E nós observamos que quando Ele ensina, Ele mostra, vocês são escolhidos para pertencerem a algo maior do que o que vocês imaginavam. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é o que o mundo vos aborrece. Preste atenção numa coisa. O ataque a pastores nas redes sociais é intenso. O ataque ao cristianismo é intenso. As pessoas acham que todos nós que estamos em torno de Cristo não temos raciocínio, não temos intelecto, não temos inteligência. Eles acham que nós estamos perdendo o nosso tempo e que nós estamos numa espécie de um engano, mas não é isso. É porque eles não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. Porque quem conhece a Jesus nunca abandona a fé, nunca abandona Jesus, mas permanece sempre com Jesus. Irmãos, o que nós vivemos é real para nós, porque nós estamos na presença de Jesus. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, Jesus está no meio de nós. Nós não estamos seguindo a um líder religioso, mas estamos seguindo a fé no Senhor Jesus, que Ele está vivo e que Ele habita no meio de nós, e que nós nos reunimos em torno dEle. Esta é a nossa fé. Mas as pessoas vão nos perseguir pela nossa fé. Vão dizer, pare de ir para a igreja, não vá mais para a igreja, fique em casa, vá fazer outra coisa da sua vida, abandone o Evangelho. Por que tanto precisa ir à igreja? Por que tanto precisa de orar, de ler a Bíblia? Você não cansa de ler Bíblia? Você não cansa de orar? Mas nós vamos permanecer firmes naquilo que Jesus nos ensinou. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós.
Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. E é isso que acontece. As pessoas são aborrecidas de nós abrirmos a boca e pregarmos o Evangelho. As pessoas são aborrecidas de nós lermos essas palavras de 2000 anos aproximadamente, 1900 anos aproximadamente elas foram escritas. As pessoas ficam com raiva, elas não gostam, porque, irmãos, o mundo, ele condena o que está sendo pregado, ele não aceita o que está sendo pregado. Se você crê no credo apostólico, você já é considerado nos dias de hoje um fundamentalista religioso. Se você crê na vida eterna, você já é considerado um lunático, uma pessoa desequilibrada. Se você crê no que está escrito aqui, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, se estiverstes comigo desde o princípio. Nós testificamos porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É uma testificação maior do que nós. O Espírito Santo dá a nós uma certeza, uma convicção: eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, nós somos filhos de Deus. E esta certeza, esta convicção que o Consolador nos deu, que nos faz pregar todos os dias, que nos faz anunciar o Evangelho todos os dias, mas nós somos considerados fundamentalistas religiosos, porque abrimos a palavra e pregamos a palavra. Meus irmãos, as pessoas, elas estão fazendo de tudo para reformar a palavra, para trocar as palavras que estão escritas aqui e colocar outras palavras no lugar destas. Só, irmãos, que veja bem, eles podem até pegar folhas como essa e imprimir outra coisa. Eles podem entrar na internet e trocar as palavras. Só que quem testifica é o Espírito Santo. Então, esta palavra que testificou na sua vida, que transformou a sua vida, que colocou você como um cristão, como um discípulo de Jesus Cristo, ela vai continuar sendo pregada. Ninguém pode tirar a palavra de Deus do mundo. Só o Senhor. Então, irmãos, os cristãos vão continuar existindo. Aqueles que servem ao Senhor vão continuar existindo. Quero mostrar aqui para vocês também 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. As pessoas falam: como é que pode? Eu olhando para vocês, eu penso: como vocês podem sentar e me ouvir? Como nós podemos sentar e ouvir outras pessoas? Quando você está na faculdade, vem uma palestra, a maioria vai embora. Ninguém quer ouvir palestra. Quando tem às vezes uma coisa especial, as pessoas vão embora. Mas quando nós abrimos esta palavra e começamos a falar, é o que a Bíblia diz: e o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esta loucura da pregação, quando você abre a boca para falar no nome de Jesus, Ele está no meio do lugar. Então nós estamos falando nele aqui, Ele está aqui. Nós estamos falando nele nesse lugar, Ele está neste lugar. Ele está manifestando o seu poder, Ele está operando. E é isso que o mundo não entende. Eles acham loucura. Loucura você falar de um homem que já está lá na história 2000 anos atrás. Não! Ele está vivo,
conclusão desta mensagem é: você já pode ser reconhecido como cristão porque você se parece com Cristo? Se ainda falta alguma coisa, eu te digo que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e você vai ser reconhecido como um cristão, como uma cristã, como uma pessoa que está aqui para glorificar ao nome do Senhor. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso.